A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Romildo e eu estou passando aqui para compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. Se você quiser acompanhar o texto, é Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do versículo 36 ao versículo 42. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E no versículo 42, vigiais, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui é um texto bem conhecido, irmãos. É um texto onde vem nos falar de vigilância. E vigilância por quê? Porque ele fala, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, o texto vem nos alertar a vivermos em constante vigilância. Por quê? Porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. E ele está dizendo que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vivemos cercados de sinais, irmãos, a respeito, sinais que apontam para a vinda de Jesus. E que sinais são esses? São sinais que estão lá declarados no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, lá nos primeiros versículos, onde ele vai falar que são guerras, são rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares, reinos contra reinos, ou seja, reinos divididos, nações contra nações, e são cenários que percebemos à nossa volta. Rumores de guerra são sinais fortes no nosso tempo, devido à rivalidade entre grandes países, grandes potências mundiais. E isso tudo são sinais que apontam para a vinda de Jesus. Mas muitos de nós, às vezes, está desapercebido. Estamos achando que é normal tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Um grande exemplo que eu posso citar é a pandemia. Mas não é a primeira pandemia. Com certeza não. Mas a vinda de Jesus não será apenas precedida por acontecimentos ímpares na história. É claro que haverá acontecimentos ímpares na história. Mas a vinda de Jesus também é precedida de acontecimentos que já existiam. Por exemplo, não é a primeira pandemia. Não, mas é mais uma pandemia. A Bíblia chega a comparar a vinda de Jesus com a mulher que está para dar à luz. Ou seja, começa a sentir pequenas dores e as dores vão aumentando até que chega o ponto da mulher dar à luz. Então a sequência dos acontecimentos são dores.
E à medida em que eles vão acontecendo, isso significa que as dores estão se intensificando. E quando as dores do parto vão se intensificando, significa que a mulher está prestes a dar à luz. Quando os sinais estão se intensificando, significa que Jesus está prestes de voltar. Jesus não voltará em um dia em que haverá um aviso prévio, além daqueles que já estão acontecendo à nossa volta. Dentre os sinais eu poderia citar vários outros, falsos profetas, nós vivemos numa era da auto-intitulação, de pessoas que usam a palavra para promover a sua imagem e etc. Amém? E ele fala assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas em volta viviam dias normais. Para as pessoas tudo era normal. Mas para Noé era um tempo trabalhoso. Para as pessoas que estão desapercebidas, nós estamos vivendo tempos normais. Mas para a igreja são tempos trabalhosos. São tempos desafiadores à pregação do Evangelho. São tempos desafiadores, pois sabemos que o tempo para a vinda de Jesus está próximo e precisamos granjear o máximo de almas possíveis para o Rei. E não haverá, como eu estava falando, um sinal que me diga, Jesus volta hoje. Então dá tempo de correr, dá tempo de me converter. Não haverá esse sinal. Ele fala assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo que as pessoas aqui viviam dias normais, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. As pessoas não perceberam aquilo que estava acontecendo à sua volta até o dia em que Noé entrou na arca. E então vem o dilúvio e leva a todos. Assim também no nosso tempo, muitas pessoas estão desapercebidas. E eu quero trazer essa mensagem para dizer, acorda, Jesus está voltando. Desperta, Jesus está voltando. E uma das características também da vinda de Jesus, como fala o apóstolo Pedro, são os escarnecedores. Se você quiser acompanhar, 2 Pedro, capítulo de número 3, e versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui o apóstolo Pedro está alertando para o tipo de questionamento que iria surgir nos últimos dias. Ele diz que as pessoas iriam perguntar onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os nossos pais dormiram, isso é, desde muito tempo que eu ouço essa conversa de que Jesus vai voltar, mas ele nunca voltou. Isso é também um aviso de que o tempo está próximo. E o apóstolo Pedro vem nos confortar no versículo 9, dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda
que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse tempo, esse parêntese do tempo em que Jesus ainda não voltou, ele está dizendo que Jesus é longânimo para convosco. Deus está sendo longânimo, benevolente, paciente com você, querendo que você se arrependa, que se converta ao Senhor. Esta é a mensagem de hoje. Fica na paz. Um grande abraço.